Graças ao bom Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Mais um bom dia, Espírito Santo. Mais um dia em que nós iniciamos na presença do Senhor. Que a graça e essa bondade extrema de Deus seja com cada um de vocês. Você que pode estar passando por alguma dificuldade na saúde, você que possa ter vivido um dia, quem sabe, de desilusão, desânimo, quem sabe alguma tristeza tomou o seu coração. Muitas pessoas, elas deixaram-se levar por emocional. Pessoas deixaram a mente parar de sonhar e de pensar. Medo, a insegurança do porvir tem levado muitas pessoas a deixar de viver a alegria por não ter a certeza de Cristo em suas vidas. Muitas pessoas dizem amar o Senhor. Muitas pessoas confessam amar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo elas se abalam quando vem um problema, se assustam quando alguma coisa repentina acontece. E o que é isso? Que isso seja bem claro a você. Quando você ama alguém de todo o seu coração e você sabe que está amando a pessoa certa, a reciprocidade é real, ela é fato. Se você sabe que ama o homem certo, o Senhor sabe que ama a mulher certa. O Senhor ama os seus filhos e sabe que eles reconhecem esse amor. Você, filho, ama o seu pai, a sua mãe, e sabe que ele reconhece o seu amor. Não existe um amor sincero, doado, para a pessoa certa, que você não creia na devolução deste amor. É impossível você dizer, eu amo essa mulher. E a mulher dizer, eu amo esse homem, é o homem da minha vida, ela é a mulher da minha vida. E se essa pessoa que você ama tem caráter, tem sensibilidade, ela já mostrou para você que você pode confiar o seu amor na sua vida, e assim entre pais e filhos, filhos e pais, o fato é que nós recebemos esse amor de volta. Eu vou dar o meu exemplo, talvez possa servir para você. Eu tenho uma filha e eu amo ela de todo o coração. Eu plantei isso no coração dela, eu reguei esse coração, então eu não tenho dúvida mas nenhuma de que minha filha talvez me ame até mais do que eu amo ela. Não sei. É uma reciprocidade de amor. É um fato entre nós dois. Por que eu estou te dando esse exemplo? Muitas pessoas estão sofrendo por não reconhecer que se nós como humanos esperamos de fato uma reciprocidade no amor que nós doamos, você imagine Deus. Então, se você disse, eu amo o Senhor, você tem que confiar que Deus ama você. Porque 1 João, capítulo de número 4, verso 19, diz que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro.
Então, meus amados irmãos e irmãs, se eu amo alguém, ser humano, vou dar exemplo da minha filha, o meu amor não consiste no que eu digo, esse amor está ligado à proteção, está ligado à provisão, está ligado a estar ao lado dela em todas as ocasiões, em toda circunstância. Mas eu sou ser humano, eu tenho erros, como você. Mas nós estamos dando esse exemplo para você entender. O amor de Deus é perfeito. A Bíblia diz que o seu amor excede o nosso entendimento, ele nos constrange. Então, se você diz que ama o Senhor, por que não confiar que Deus te ama de fato? Porque muitos dizem, não, Deus me ama. Eu sei, pastor. Eu sei que Deus me ama, mas se você acredita que Deus te ama, por que entristecer por adversidades? Eu te pergunto, por que temer a morte? Por que temer o câncer? Por que temer o ladrão? Por que temer o assalto? Por que temer a noite? Por que temer o avião que pode cair? Por que temer a chuva, a estrada, o relâmpago, o trovão, a enxurrada, a enchente? Dá para você entender o que eu estou tentando te explicar? Dá para você entender o que eu estou, pelo Espírito Santo, te ensinando? Eu sempre digo, o meu ministério é ensinar. Deus tem até me usado em milagres, eu agradeço ao Senhor, mas eu sempre roguei a Deus, desde trás, que eu fosse usado, quando eu nem era pastor, que o meu dom fosse ministrar, mestre da palavra, esmiuçar a Bíblia, ter plena revelação do Espírito Santo. E eu, com muita modéstia com você, com muita sinceridade, com muita humildade, se tem uma coisa, talvez a única que eu sei fazer na minha vida, a única, mais nada, é Bíblia. De trás para frente, de frente para trás. Eu não vou medir palavras, não vou ser hipócrita. É a única coisa que talvez eu saiba fazer de fato, e ainda preciso melhorar, é a Bíblia. Mas não porque eu sou bom, não é porque eu leio muito, isso não é a razão específica, é porque Deus escolheu. Então ninguém deve se sentir inferiorizado, ninguém deve ter inveja, ninguém deve ter raiva, rancor, ou dizer ele é prepotente, é presunçoso. Não, eu estou te dizendo que a Bíblia disse que não é de quem corre nem de quem quer. 9,16 de Romanos, é de quem Deus tem misericórdia. Quer dizer, ele tem misericórdia, quer dizer que eu sou um coitado, e por misericórdia ele me deu o saber da palavra, a ciência da palavra. Então isso não te diminui, e isso não me faz melhor, pelo contrário, me faz lembrar sempre de Lucas 12:48, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Eu sei disso. Então, por favor, leve isso sempre pelo lado positivo. Quando eu insisto em dizer essas coisas, eu não estou dizendo de mim. Se você ama o Senhor, acredita que Ele te ama, porque se você ama a tua esposa, você ama o seu pai, a sua mãe, o seu marido, o seu filho, e você sempre diz, papai é bom. Por que você ama ele? Porque ele me ama, ele é bonzinho. Eu amo minha mãe é tudo para mim. Você já disse isso? E a sua mãe também deve dizer, essa filha, meus filhos é tudo para mim. Quer dizer que há uma reciprocidade, um lutando pelo outro. Agora, se como diz papai, na boca de Jesus em Lucas 11:13, se vós sendo maus, sabe dar a seus filhos boas dádivas, muito mais ao Pai, aquele que vos pedir o Espírito Santo. É Bíblia, meus irmãos, é Bíblia. Bom dia, Espírito Santo. Então, por que duvidar que Deus não te ama? Não, eu creio que Ele me ama. Então, por que muitos crentes fecharam igrejas? Por que crentes estão com medo de ir para a igreja? Por que crentes estão com medo de mandar seus filhos para a escola? Por que tem crente que tem medo de avião?
Por que crente tem medo de morrer? Por que crente tem medo de escuro? Por que crente tem medo de bandido? Por que o ser humano vive o medo, quando o medo é a dependência de Deus? Aleluia, eu ministrei isso há poucos dias. Mas quando o medo nos acovarda, quando o medo nos faz retroagir, quando o medo nos faz recuar, quando o medo tira a nossa coragem, quando o medo tira a nossa fé, isso é diabólico. Então a pandemia não é já há muito tempo a enfermidade do Covid, não. É um vírus da fé, inexistente, é diabólica. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Ele nos ama. Então acredite que nada acontece na sua vida por acaso. Acredite que as lutas que você tem passado, Deus tem dois propósitos. Um dos dois é a razão da sua luta. O primeiro, provar sua fé. Para ver se você confia e o ama, independente das lutas que você passa. Se você está pronto a combater o bom combate. Se você está pronto a deixar ser treinado no meio das lutas. E com isso, ele faz com que o diabo seja envergonhado ao mostrar que você, mesmo diante de tantas lutas, não deixa de crer no Senhor. A segunda razão, por que você passa a luta, é pelo seu pecado. É pela sua falta de cumprir exatamente o que a Bíblia descreve. Você precisa entender isso. Não há outra razão por que passamos luta. Não existe um Deus bom, um Deus ruim e um Deus mais ou menos, não. Mateus 5,37, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Então não existe meio Deus. Ou é o Deus bom, ou é o Deus mau. O Deus bom com D maiúsculo e o Deus mau com D minúsculo. O Deus desse século, segundo Coríntios 4, versículo 4. E o Deus desse século cegou o entendimento do povo. Mas ele não cegou o entendimento de fazer tecnologia, mas de crer no Senhor. Então, se alegre, ajusta a sua fé. Por isso eu te digo, esteja em ministério, seja ele por internet como o nosso, seja ele a igreja que tem pedra, que tem tijolo, a que você vai, não sei. Você precisa crer, está no ministério que tem a palavra. Eu sempre digo isso com muito orgulho. A minha filha, desde os 15 anos, a igreja dela é internet. A da Olívia é internet. A Lília, desde 2009, é a internet. Então por que não pode ser bênção na sua vida? Por que não pode ser bênção na vida da senhora? Por que tem pessoas que ficam tão dependentes de estar debaixo de uma tenda, debaixo de um telhado de tijolo? Por que será? Não é pecado, é bênção. Se você pode congregar, eu vou para uma tenda congregar. Porque na tribo de índio, não tem igreja muitas das vezes de alvenaria. É tenda de sapé. Amém. Então eles não têm menos Deus do que o templo de Salomão, que é bonito. Não, o que importa é a presença de Deus, não é a presença do mármore, do porcelanato. Não é isso que faz a diferença no ministério. Então, para que sofrer? Por que você sofre ou duvida de Deus? Espera o tempo de Deus para a sua vida. Tira a ansiedade. Tem muita gente sofrendo por aquilo que contraiu na sua vida, aquilo que está, a chave que está na sua mão, porque não é que a chave está errada, é porque foi no momento errado. É porque consumou o fato prematuramente, sem maturidade. Não é que estava errado. Não é que Deus não tinha aquilo para você. É porque precisa saber o tempo de Deus, discernir o tempo. Aí 1 Coríntios 12, do verso 10 adiante, um dos dons do Espírito, os dons do Espírito de poder, é discernimento. Se você não tem discernimento, você não sabe a hora disso ou daquilo, porque você quer estar sempre a carne, né? O eu, o coração, a ansiedade humana, está sempre te pedindo que resolva os problemas imediatamente quando surgem.
E não é assim que acontece. Olha quanto tempo Deus espera para consumar os tempos e haver o arrebatamento da igreja. Olha quanto sapo ele engole, quantos demônios nascem, cometem crimes, quantos falsos profetas, mas Deus não faz no tempo que nós talvez tomaríamos a decisão lá atrás. Não, Deus já tem 2020 anos que Jesus foi à cruz e o mundo não tomou jeito. E ele foi à cruz para que nós tivesse jeito. Então aprenda isso na sua vida. Aprenda a valorizar o tempo. Aprenda Eclesiastes, capítulo de número 3. Há tempo para todas as coisas. Olha quantos versículos bíblicos e passagens bíblicas eu já citei para você em minutos. Então, poderíamos ficar a noite toda, adiantaria? Talvez para alguém, talvez para a maioria não. Seria apenas uma recitação de versículo bíblico, mas eu estou recitando plausivamente pautados no assunto, no tema pertinente para essa hora, do bom dia, Espírito Santo. E Gálatas, capítulo 1, Paulo, no verso de número 6 adiante, ele está exortando a igreja de Gálatas, que já está desviando do evangelho que eles haviam ouvido de Paulo. Eles estavam enfraquecidos do verdadeiro evangelho. Paulo está surpreso, porque eles receberam o evangelho que fora pregado de uma forma pura, e agora muitos, pregando o evangelho perturbador, estava confundindo a fé da igreja da cidade de Gálatas. Então, Paulo está dizendo, olha, mesmo que seja eu, mesmo que seja um anjo que venha pregar outro evangelho que não seja o de Cristo, seja um evangelho maldito, evangelho anátema, que não presta. Ficai no primeiro evangelho. E ele vai dizer, olha gente, o evangelho que eu vos prego, dos versículos 10 e 11, não foi revelado por homem algum, não foi ensinado por ninguém. O que eu vos prego foi revelado por Cristo. Já imaginou? E eu às vezes digo isso em algumas lives. Quando eu digo isso, alguém diz, você é louco. Que evangelho é esse que você está pregando que você não aprendeu de homem algum? E eu sempre digo, eu nunca fiz seminário, eu nunca fiz teologia, eu nunca participei de escola dominical. Todo o evangelho que eu ministro, todo o livro do Espírito Santo que foi escrito, não foi baseado em escola, não foi baseado em pregação de A ou de B, veio do Espírito Santo, todos esses assuntos. Aí você lê aqui e diga assim, mas você não é Paulo. Não, eu sei que eu não sou Paulo. Mas Paulo mesmo disse em 1 Coríntios 2,9, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, quer dizer, ele mesmo, e o coração do homem nunca havia tentado ou imaginado, é que Deus tinha separado para aqueles que o amam. Havia coisas muito maiores do que Paulo havia escrito e ministrado. Ele vai confirmar isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 6 ao 11. No corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas ele conhecia um homem que foi ao terceiro céu. Ouviu coisas inefáveis de ser dignas ao homem. Então há coisas grandes para Deus revelar, que Paulo viu, mas ele não pôde escrever. E que no tempo certo, Deus revelaria. Daniel, no capítulo 12, verso 4 adiante, ele quer entender aquela revelação que Deus está dando para ele, mas ele não consegue. E Deus disse, Daniel, fecha o livro, não é para a sua geração. Então aquilo que Daniel não escreveu, Deus pode revelar a você ou a mim. Mas temos que ter responsabilidade, para não dizer que Deus está falando, quando Deus não está falando nada. E às vezes a vaidade humana, as pessoas dizem assim, Deus falou comigo, Deus nunca falou nada. E eu termino dizendo para você, para orar. Atos 22, versículo 3, Paulo diz, parece uma contradição com o que eu li aqui, ele dizendo que o evangelho que ele pregava
não era revelado por homens, sim por Jesus Cristo, porque se ele estivesse pregando e agradando a homens, ele já não estaria mais servindo ao Senhor. Mas no capítulo 22, versículo 3, Paulo disse, vocês sabem muito bem, se defendendo diante das acusações, ele diz assim, ó, vocês sabem muito bem que eu fui severo e andei em rigor no judaísmo, fui extremo na tradição judaica, cresci aos pés de Gamaliel, instruído por Gamaliel. Olha, Gamaliel foi o professor de Caifás, de Anás, de Nicodemos, de Arimateia, era o cara, era o mais erudito bíblico daquela época. Mas como é que agora Paulo está dizendo aqui que nunca aprendeu nada de homem algum? É contradição? Não. É porque Paulo, ao encontrar o Senhor Jesus e ser cheio do Espírito Santo, no capítulo 9, verso 10 adiante, Paulo agora vai receber uma revelação direta dos céus. Então tudo que ele havia aprendido do homem, tudo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel, não servia, porque Deus renovou Paulo, deu coisas que não tinha dado para homem algum. Então Paulo está dizendo, não por arrogância, dizendo, olha, tudo que eu prego, homem nunca um homem me ensinou, nunca uma escola teológica teria capacidade de me ensinar. É arrogância? Não é arrogância, porque Deus o escolheu. Eu vou ter inveja de Paulo? Mas muitos tiveram inveja de Paulo, por isso que perseguiram. No versículo 14 ele vai dizer, olha, você sabe o quanto eu ultrapassei, diz aqui, ó, há muitos da minha idade, na tradição do meu povo, o quanto eu fui extremista na tradição do judaísmo, o quanto eu fui rigoroso com o ensinamento dos nossos antepassados. Quer dizer, ele aprendeu, mas tudo que ele aprendeu estava aquém do que o Espírito Santo tinha para ele. Então, meus amados irmãos, o Bom Dia Espírito Santo é isso, é trazer você uma novidade de vida, uma comunhão extrema, para que todos estes problemas que você vive, toda essa luta, esse dilema que você vive, tenha paciência e ouça o evangelho que é real, mesmo que seja pela internet. Não tem problema, Deus vai te visitar na tua casa. Ou se você crê que Deus me usa para te abençoar na oração, Deus pode me usar para te abençoar na mensagem. Porque se na sua igreja está faltando palavra e a sua vida não está ajustada, você anda infeliz, insatisfeito, sem realização, alguma coisa está errado. E se Deus instruiu você e direcionou você por essa oração aqui, é para quê? Para ocupar o teu tempo? Paulo disse, não pregai aonde já tem sido pregado o evangelho. Não pregue aonde no evangelho não tem sido pregado. Esse é meu dilema. Paulo dizendo, então, pastor, mas eu estou errado porque eu estou numa igreja. Bom, quem sabe você está numa igreja que nunca pregou o evangelho? Aí é que está. Quem sabe você está no ministério que nunca pregou o evangelho? Prega uma palavra tirada de um livro chamado Bíblia, não quer dizer que está pregando o evangelho, porque o Satanás usou o Salmo 91, que está na Bíblia, no capítulo 4 de Mateus, pregou para Jesus, quando Jesus estava tentado no deserto. Ele estava pregando o evangelho? Ele estava pregando o evangelho de salvação? Ele estava pregando o evangelho que contribuía com Jesus? Lógico que não. Então seja inteligente. Romanos 12:1, sirva a Deus com uma fé racional, por favor. E aí, confia em Deus, tá? Pare de sofrer. Pare de sofrer. Pare de acreditar que seu envelope vai mudar a tua sorte. Quando você dá um envelope de dízimo e oferta, é por amor. Para de ficar achando que isso vai mudar a tua sorte. Dinheiro não salva ninguém, não. Dízimo não salva ninguém. Não adianta eu ser bom dizimista, ser bom ofertante, ser um mau caráter, não amar o próximo, não perdoar quem me ofende.
não ser uma pessoa de oração, não fazer o jejum que Deus recebe. Não adianta, eu não posso ser um crente coxo, eu tenho que ser um crente na plenitude, crescendo na graça e no conhecimento. Pedro 3,17, eu preciso me aperfeiçoar dia após dia. Aí a sua vida vai fazer sentido. Você vai ver as coisas fluindo na sua vida. Isso aqui não é mágica, não. Eu vou orar nessa madrugada e você vai se transformar, vai desabrochar, vai tudo dar certo. Não. É um conjunto, é uma prática, é uma rotina, é uma constância de busca certa do Senhor. Ninguém vai buscar ouro numa mina que tem ferro, que só tem carvão, que só tem pedra. Não, tem que ir lá, o geólogo vai lá e vê se aquela terra tem veios de ouro, de diamante. É assim, irmãos. Não adianta você estar buscando, embora pareça que você está buscando a palavra de Deus, mas você está buscando no lugar errado. Você está orando errado. Você está lendo a Bíblia de forma errada, porque a letra mata, só o Espírito vivifica. 3,6 de Coríntios, não fui eu que disse. Eu insisto em dizer, eu podia ficar aqui a noite toda recitando o versículo bíblico e dizendo para você, vai adiantar? Não vai adiantar se você não decidir. Eu preciso e quero ser feliz, porque a Bíblia me garante isso. Vamos orar. Os pedidos de oração continuam aqui. Então fique tranquilo que tudo que é chegado a nós, a gente ora. Tá bom? Então vamos falar com Deus, e você curva a sua fronte, se você pode, ajoelhar onde você está, e vamos nos humilhar diante do Senhor, nesse bom dia, Espírito Santo. Bom dia com verdade, bom dia com fé. Não dê bom dia ao Espírito Santo e vai acordar perturbado. Como diz o meu filhão, deu a lógica. Deus é bom, vai dar tudo certo. E se você tem uma fé maior, já deu tudo certo. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta palavra ministrada a partir de Gálatas, a partir, meu Deus, dessa instrumentalidade chamada Escritura Sagrada. Obrigado porque aprendemos, se nós amamos alguém, que nós temos recebido com reciprocidade esse amor de volta, sendo a gente inconstante, sendo nós pessoas que cometem erros. Por que não acreditar que o Senhor nos ama? E quem ama, protege, quem ama, ajuda, quem ama, socorre. Então, meu Deus, se nós acreditarmos que o seu amor por nós é verdadeiro, ainda que nós acreditássemos que fosse só do tamanho do nosso, embora a tua palavra diz que tu nos ama além do que nós podemos imaginar, mas se fosse só, meu Deus, um amor da mesma medida, então nós teríamos que crer que, assim como o ser humano, em sã consciência, de bom caráter, a gente devolve o amor que recebemos na mesma proporção, porque nós queremos, meu Deus, sermos pessoas gratas a quem nos ama. E o Senhor nos ama. O Senhor tem compaixão de nós. O Senhor luta por nós, guerreia por nós. Por isso é o Senhor dos exércitos. O Senhor deu o seu Filho na cruz por nós. O Senhor nos deixou como penhor o teu santo, doce amigo, consolador, confortador, nosso advogado, o Espírito Santo. Ajuda-nos, meu Deus, que a pandemia mental seja extirpada dessas pessoas,
que a pandemia do psicótico seja expirada, expulsa da vida deste povo e possamos viver uma vida espiritual inteligente, uma fé inteligente, possamos tomar decisões por discernimento, sem pressa, sem ansiedade, descansar no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista nos dá essa graça desta palavra. Davi diz que ele esperou com paciência. Ajuda cada uma dessas pessoas que me acompanham na oração, Pai. Ajude cada uma dessas pessoas que me acompanham nesse bom dia, Espírito Santo. Ajude as pessoas que possam ter passado mal, possam estar doloridas, possam estar vivendo enfermidades da alma e do espírito ou do corpo. No seu nome tudo é possível. Ajude essas pessoas a acreditarem na morte, assim como acreditam na vida. Eu sei, meu Deus, que se eu viver muito, eu vou enterrar alguém. Pessoas que eu conheço vão primeiro do que eu, ou eu vou primeiro do que elas. E muitas das vezes as pessoas se preocupam com as enfermidades que vêm. Vem uma dorzinha, já fica logo cheio de me dói. É um mimimi. Então as pessoas não estão prontas, elas querem viver. Porque muitas estão enganadas pelo diabo que diz, olha, embora elas não ouvem a voz do diabo, mas o coração está dizendo, não está na hora de você morrer porque você não viveu os teus sonhos ainda. Quando esses sonhos nunca foram do Senhor, é sonhos da carne, é sonhos de profetadas, de gente que profetizou que não tem nada que fazer. E tem gente sofrendo há anos, esperando uma promessa que nunca foi promessa, que jamais vai cumprir. Porque não tem o Espírito Santo, não busca o Espírito Santo e fica orando pela promessa, quando essa promessa nunca foi feita pelo Senhor, foi feita por um pastor, uma pastora à toa. Ajude essas pessoas, ajude a todos nós. Não é pecado orarmos quando precisamos, quando achamos que tem alguma coisa nos incomodando. Mas o certo é que nós devemos sempre ter a certeza que nada nos acontece por acaso. E se não é a nossa hora, não importa o que vier na nossa vida. Não importa se pegarmos avião sem asa. Não importa se o carro que estivermos perder o freio. De alguma forma, o Senhor vai nos livrar da morte, porque ninguém morre antes da hora. Se nós cremos no Senhor, se nós dedicamos uma fé no Senhor e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, por que cremos que vamos prematuramente? Por que cremos que o Senhor não vai cuidar de nós? Então eu clamo ao Senhor, eu suplico ao Senhor por todos nós. Ajuda-nos, meu Deus, a ter uma fé dinâmica, a ter uma fé gloriosa. Ajuda-nos, meu Deus, na nossa fraqueza. Ajude-nos a não fazer desse evangelho tão poderoso o evangelho anátema, o evangelho sem sentido, o evangelho inexpressivo, o evangelho enfraquecido, porque, na verdade, o evangelho sempre foi poderoso. Nos dê uma madrugada abençoada, e aí prosseguirmos a semana, não apenas uma expectativa, porque a expectativa é a esperança que algo vai acontecer, é começar a semana mais do que numa expectativa, é começar a semana dando glória, crendo que tudo já aconteceu conforme a tua vontade, porque nada acontece sem a sua vontade, seja ela permissiva ou seja ela plena. Eu abençoo, meu Deus, essas pessoas. Eu abençoo todos os pedidos de oração que está nesse pacote. Eu abençoo todas as orações que vêm por mensagens.
Eu abençoo cada mãe, cada pai, cada filho, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada idoso, cada ministro, cada ministra, profeta, profetisa, sacerdote, sacerdotisa, obreiro, obreiros que me acompanham nesta oração. Eu os abençoo, meu Deus, com toda a sorte de bênção. Que esta oração chegue em suas casas, chegue em seus lares. Chega, meu Deus, de uma forma gloriosa e possam, meu Deus, dia após dia, perceberem a bênção do Senhor. Todo dia nós damos bom dia ao Teu Espírito e dar bom dia ao Teu Espírito Santo, estamos dando bom dia ao Senhor e ao Filho, porque o Espírito Santo representa o Senhor e o Filho, quer dizer, o Senhor e Jesus estão representados pelo Espírito Santo. Que Jesus disse, é necessário que eu suba para que ele desça. Então quem está aqui na terra conosco é o Espírito Santo. E ele representa o Senhor Jesus e o Senhor, papai. Porque o Senhor e Jesus jamais saiu do céu para vir aqui resolver o meu problema ou o problema da igreja. O nome do Senhor está aqui por causa do Espírito Santo, mas a sua presença é pelo Espírito Santo. Porque quando Estevão vai ser apedrejado, no capítulo 7 de Atos, ele olha para o alto e Jesus não estava ao lado dele, Jesus estava no céu à destra do Pai. Ensina as pessoas para deixarem de ser ignorantes biblicamente, deixarem de ser analfas, neófitas, eternos neófitos e analfas, espiritualmente falando, porque insistem em ministrar o erro, em pregar a coisa errada. Se nós, meu Deus, tivermos a sabedoria de buscar a correta palavra, a liturgia correta, a igreja não vai ser refém do capeta. Ajuda, meu Deus. Eu abençoo e termino esta oração. Estenda minhas mãos, abençoando a você do Instagram e do Facebook. Que o amor de Deus, o poder desse Deus soberano, a graça, a misericórdia, a compaixão de Jesus Cristo, as doces consolações da comunhão do Espírito Santo, seja contigo. Acalma esse coração e toma posse, por favor, para que essa oração não faça sentido apenas para um, dois, e os demais fiquem a ver navio. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Tchau. Fique com Deus.